mais do que um ponto turístico, o Mangal carrega uma história de transformação, onde hoje encontramos natureza preservada, lagos e espaços de contemplação. Antes existia apenas uma área alagada, às margens do rio Guamá. Foi a partir de um projeto de revitalização do governo do estado que esse espaço ganhou uma nova vida. O cuidado foi tão grande que a proposta era preservar ao máximo as características naturais da área e representar em um único lugar a riqueza da flora e da fauna da Amazônia. Hoje o parque ocupa cerca de 40 mil metros quadrados e se tornou um dos cartões postais mais visitados de Belém. Durante o passeio é possível caminhar por áreas cercadas de vegetação típica da Amazônia, observar lagos, onde convivem aves aquáticas e quelônios, conhecer o Memorial da Navegação, que conta um pouco da história da navegação na região amazônica, e também visitar a reserva José Márcio Aires. Outro espaço que encanta quem passa por aqui é o borboletário e o viveiro de beija-flores. Em meio à vegetação, cascatas e espelhos d'água, os visitantes podem observar de pertinho diversas espécies, muitas delas produzidas e cuidadas no próprio parque. E para quem gosta de apreciar a paisagem de outro ângulo, o Farol de Belém é parada obrigatória. Com 2 mirantes, ele oferece uma vista privilegiada da cidade, do rio Guamá e de toda a beleza que cerca o Mangal das Garças. E agora que você já conhece um pouco da história e de tudo que esse lugar oferece, fica o convite. Quando tiver a oportunidade, viva essa experiência de perto, porque conhecer o Mangal das Garças é conhecer um pedacinho da história, da natureza e da essência do nosso Pará. Que Deus abençoe a todos, muita luz ao Senhor, a Senhora, a todos que estão aqui no podcast Pode Parar de Sofrer. Eu quero dizer a você que não tem nada perdido, tá? Absolutamente nada. Há um Deus que olha para você e agora pode mudar a sua vida, a sua história. Eu tenho um número agora de ajuda espiritual. Você quer desabafar? Quer conversar com alguém? Precisa de socorro agora, está sofrendo? Então ligue agora para os nossos números de ajuda espiritual ou nos envie uma mensagem através do WhatsApp. Nós vamos te responder. Nós estamos aqui para dizer que você pode parar de sofrer, tá bom? Eu tenho comigo aqui a dona Altacília. Dona Altacília, tudo bem? Tudo bem. Hoje está tudo bem, né, dona Altacília? Hoje eu posso dizer que eu estou bem e feliz, né? A senhora parou de sofrer? Parei, com certeza, né? Eu sempre costumo falar que Deus, ele transforma a dor, né, em um grande testemunho, né? É o que aconteceu na minha vida. O que aconteceu com a senhora? Qual foi o sofrimento que a senhora viveu, que a senhora sofreu muito? Então, pastor, eu cheguei na igreja, né, uma mãe sofrida, desesperada, muita dor na alma, né? E assim, totalmente destruturada, né? Foram muitas noites de sono, muita tristeza, muitos choros às escondidas, né? Quantas e quantas vezes eu chorei sozinha, né? E tudo aconteceu, pastor, quando eu descobri que meu filho estava muito doente. Começou com alguns sintomas, né? Ele começou a sentir muitas dores de cabeça, muitas hemorragias. E aí eu procurei um otorrino, né? Levei ele a um otorrino e o médico falou que ele fez apenas um raio-x, onde o médico disse que ele estava com uma adenoide, né? E até então a gente começou a tratar essa adenoide, né? Achando que realmente seria só isso.
Só que o quadro dele foi se complicando, né? Ao longo dos anos, né? E aí ele começou a ficar com o rosto inchado do lado esquerdo. E começou a ter muitas crises fortes de dores de cabeça e muita hemorragia pelo nariz. Foi aí então que ele passou muito mal, que foi até na época de dezembro, foi pelo Natal, e ele teve uma hemorragia muito grande, que eu tive que parar no hospital com ele. E chegando lá, a médica solicitou um otorrino para fazer uma avaliação, e esse otorrino passou uma tomografia. E essa tomografia, quando saiu o resultado, né, e ele foi diagnosticado, né, com angiofibroma juvenil, que é um tumor agressivo, muito grande. Então, aí foi que a gente descobriu a gravidade do problema que ele estava, né? E aí ele ficou internado. E assim, a minha vida se tornou um caos, né? Porque eu ficava mais nos hospitais do que em casa. Tive que interromper o trabalho. E a vida dele, eu digo assim, que a vida dele foi interrompida, né? Porque ele vivia uma vida normal, uma criança saudável, aparentemente. Na altura ele tinha qual idade? Ele tinha 10 anos de idade. 10 anos, quando descobriu esse problema. Isso, e os médicos falaram que aos 10 anos ele tem um desenvolvimento muito grande, esse tipo de tumor, que são tumores raríssimos. E aí, aos 10 anos, nós descobrimos ele tinha uma vida normal, ele brincava, estudava, jogava futebol, tinha uma vida normal, e essa vida dele foi interrompida por esse motivo, né, da doença. E aí começou a minha trajetória, né? A luta. A luta, o sofrimento, né? Porque a gente ia para médico e médicos. Quando nós chegamos ao Filoiola, que é um hospital aqui é um dos melhores hospitais que nós temos aqui em Belém, né? Então eles falaram que fizeram uma mesa redonda, né? Neurocirurgião, cabeça e pescoço. E eles falaram para mim: mãe, o quadro do seu filho é muito grave. O que a gente pode tentar fazer são sessões de radioterapia. Ele fazia 28 sessões de radioterapia para o tumor diminuir, né? Para a gente tentar fazer uma cirurgia, porque o tumor está muito grande e ele já está enraizado no crânio. A gente pode tentar fazer essa radioterapia. Só que, por ser leiga, por não entender muita coisa, e o desespero, pastor, o desespero ele leva a gente assim para... Tanto é que eu saí de Belém para vários lugares com meu filho doente, né? Então, os médicos falaram que ele poderia fazer sessão de radioterapia. Eu já estava separada, né, do pai dele. A senhora buscou em que para ajudá-lo? Eu busquei em pessoas, busquei em médicos, né? Me foi apresentado vários deuses, né? Para, tipo assim, uma solução para tentar resolver o sofrimento, né? A doença em si. Né? No desespero, a senhora ia. O desespero total. E quando a gente está desorientada, a gente faz o que mandam, que orientam. Porque falaram, vai para Recife com teu filho, que lá tem os melhores médicos. E eu fui para Recife, né? Só que até então não era simplesmente só consultas com os médicos, já tinham outras coisas para serem feitas lá, né? Tipo, a apresentação de outros deuses, de coisas que eu não... Coisas espirituais. Coisas espirituais. Mas quando meu filho estava no hospital, pastor, que os médicos do Filoiola disseram que não tinha jeito, que eu tive que recorrer a outros lugares, eu assisti o programa da igreja, né? E aí lá tinha um testemunho sobre cura, sobre alguém que estava doente, né? Então, isso me chamou a atenção. E eu disse, eu vou lá nessa igreja. Então, eu fui até a igreja, né? A igreja em São Brás. Eu lembro, pastor, que na época, com um monte de exame, né? Porque como os médicos já tinham, feito várias mesas redondas e tinham, desenganado meu filho, eu cheguei lá com todos os meus exames, eu lhe confesso que eu não conseguia nem orar. Eu só chorava muito. E o fato de eu chorar muito na igreja, isso chamou a atenção do pastor, que estava fazendo a reunião. E ele falou para o obreiro que não era para ele deixar eu ir embora, que ele queria muito me atender. Ele queria conversar comigo para saber o que estava acontecendo. E foi aí que eu fiquei aguardando, ele veio falar comigo, ele disse o que estava acontecendo. Aí eu falei para ele, eu disse, o meu filho, ele está no hospital e já tem mais de 2 meses e ele está desenganado pelos médicos. Fizeram uma mesa redonda no Hospital do Filoiola, eu estou com todos os exames aqui. E aí ele falou assim...
eu posso ir lá fazer uma visita para o seu filho? Eu disse, pode. Aí ele pediu para eu esperar, e ele foi com a esposa e um casal de obreiros, e foram lá no hospital. Visitou meu filho, fez uma oração, uma palavra, fez toda a diferença. Porque eu lembro, pastor, que ele falou assim, está escrito que Deus tomou sobre si, né? Levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele falou para mim, senhora, tem doença que é para a morte, mas tem doença que é para a glória de Deus. E eu tomei aquela palavra para mim, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja, já comecei caminhando, né, na fé, nos propósitos, nas correntes. Correu a Deus. Recorri a Deus. Mas mesmo tendo recorrido a Deus, que foi me apresentado a esses outros deuses, né, que eu fui para vários lugares, a gente sem orientação de Deus é uma coisa, a gente com a orientação de Deus é totalmente outra. Então, eu já tinha uma fé definida, eu já sabia o que era que eu tinha que fazer, usar minha fé. Mas mesmo diante de muitas pessoas falando, é que eu cheguei até Recife, cheguei até o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro também, por incentivo de pessoas e tudo, né? E foi aí que eu tive que voltar para Belém, e o meu filho fez todo esse tratamento de radioterapia, que eu conheci esse médico que me encaminhou para São Paulo, né? Quer dizer, é a dor da mãe, né? Isso. A mãe, aonde fala ali é bom, acolá, a mãe vai tentando salvar o filho, a senhora foi tentando, de alguma maneira, a cura do filho. Pastor, é muito difícil, de fato, né? Porque quantas foram as vezes que ele estava muito mal, doente, né? Com muita dor, muito sangramento, e eu falava para Deus, Deus, transfere essa dor para mim, sabe? Transfere essas hemorragias para mim, sabe? Não permitas que o meu filho passe por isso, sabe? Foram anos lutando, Muitos né? anos. Lutando com... De repente, dona Tacília, nós estamos falando agora com pessoas, você que está nos acompanhando, e você está vivendo esse drama. A mãe que está recorrendo a tantos deuses, coisas, pessoas, especialistas, e você precisa de socorro agora. Então, ligue para a gente, mande a sua mensagem agora, tá bom? Os números vão estar aqui, você pode ligar agora, tá bom? Receber ajuda espiritual, receber agora uma orientação através do nosso WhatsApp agora mesmo. Eu tenho certeza que você vai ser atendido, você vai ser ajudado e você vai entender o desfecho aqui da história da dona Otacília, como mudou, porque, dona Otacília, esse desespero, essa aflição, ela teve um fim. Com certeza, né, pastor? Como eu digo, a gente foi no fundo do poço, né? O extremo da minha vida mesmo, o extremo do meu sofrimento foi quando eu vi ele, né? Já com muita hemorragia, com muito sangramento no Hospital do Câncer, em São Paulo, que naquele momento, assim, Deus, ele me levantou, me deu forças, né? E naquele momento, assim, Deus, ele atendeu a nossa súplica, a nossa oração, porque, assim, Deus, ele abriu as portas, né? E graças a Deus, naquele momento, assim, o que era impossível, pastor, se tornou possível, né? E Deus, ele operou milagre na vida do meu filho. E as coisas foram fluindo, foram acontecendo. É quando a gente passa a depender exclusivamente de Deus, as coisas vão acontecendo. Foi o que aconteceu. Foi muito sofrimento? Foi. Mas a gente chegou, né, graças a Deus, no hospital lá, no Hospital do Câncer, em São Paulo, e as coisas foram fluindo, acontecendo, e Deus foi providenciando tudo. Hoje, meu filho está bem, graças a Deus, né? A senhora chegou a recorrer a um voto com Deus, a dizer assim, chegar no altar e falar assim, Deus, só o Senhor para me ajudar? Então, pastor, com certeza, né? Eu dobrei meus joelhos, né? E clamei a Deus. Eu lembro que ele estava no hospital, né? E eu dobrei meu joelho no banheiro e eu fiz um clamor a Deus, né? Eu falei, Deus, a vida dele não me pertence, pertence a Ti. Então, a vida dele não pertence nem a ele mesmo. Eu entrego a vida dele no teu altar. Eu entrego a vida dele para o Senhor. E assim, fiz um voto com Deus ali naquele momento, né? Você entregou a Deus. Entreguei a Deus. No hospital mesmo. No hospital mesmo. Quer dizer, a senhora tirou das suas mãos e entregou na mão de Deus. Quer dizer, é como se a senhora falasse, agora não é meu filho, é teu filho. Isso. E quando a gente transfere para o altar, quando a gente transfere para Deus, não tem como dar errado, né? Porque toda a dor, todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, toda a doença do meu filho, todo o mal, eu disse, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. Então, eu vi, pastor,
eu digo, meu Deus, a responsabilidade não é minha agora, a responsabilidade é de Deus. O futuro, o que está por vir é de Deus. E quando a gente transporta, de fato, toda essa confiança em Deus, a nossa fé, né, em Deus, não tem como. Aquele peso, né? Aquela amargura. Aquele sofrimento, a dor na alma, né? Inclusive, me faz lembrar, dona Otacília, amigos aqui do podcast, Pode Parar de Sofrer, de Jacó. Lá no capítulo 28 de Gênesis, fala que esse homem chamado Jacó, ele recorreu a um voto. A um voto. Ele saiu da casa dos seus pais, fugido, né? Porque o seu irmão lhe queria matar. E lá no deserto, no extremo da dor, no desespero, ele teve um sonho. Na altura, não tinha isso aqui, ó. Não tinha palavra, não tinha Bíblia. Jacó teve um sonho, e naquele sonho, Deus falou com ele. Ele estava com a cabeça numa pedra, fez aquela pedra o seu travesseiro e recorreu a um voto. O voto é feito em extrema necessidade. Jacó, no desespero, na aflição, ele fez um voto. Lá em Gênesis 28, versículo 20, eu vou ler aqui com vocês, para você ver o que Jacó fez, que a dona Otacília também fez. Quer dizer, a mesma coisa que Jacó fez no passado, a dona Otacília fez no presente. Olha o que diz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja a dor, né? Então, naquela situação, você vê que ele pediu coisas básicas. Ele pediu, se Deus for comigo, quer dizer, a presença de Deus, me guardar nesta viagem, proteção, me der pão para comer. Pão, ele só queria o pão para comer. Ele não tinha nada. Roupa para vestir. Ele saiu com a roupa do corpo. E ele disse, e eu em paz tornar a casa de meu pai. Rever o pai. Quer dizer, coisas básicas. E ele fez 3 promessas para Deus. Ele disse, o Senhor me será por Deus. Quer dizer, colocaria Deus como seu Deus. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac. Mas Deus ainda não era o seu Deus. O Senhor me será por Deus. Esta pedra que ele colocou por travesseiro será posto por coluna, será casa de Deus. Casa de Deus, quer dizer, comunhão com a casa de Deus, comunhão. Lembra do rei que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, casa de Deus. Quer dizer, Jacó fez esse voto com Deus ali. E terceiro, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, tudo que o Senhor me der a partir de hoje, eu vou te devolver o dízimo. Ele recorreu a um voto. O voto se recorre em extrema necessidade. Você pode também fazer um voto com Deus aí na sua casa agora. Aí onde você está agora, você pode recorrer e fazer um voto com Deus. E também em uma igreja universal e aprender sobre isso. Eu quero recorrer a um voto com Deus. Aí a sua vida vai mudar. Repito, voto é feito em caso de extrema necessidade, extrema dor. E tem gente que está agora passando o pior momento da vida, seja conjugal, familiar, sentimental, espiritual, financeira, física, não importa. Se você diz assim, olha, só Deus, recorra a um voto, sua vida vai mudar. Como aconteceu com a dona Otacília. Dona Otacília, aquele dia a senhora recorreu ao voto. Sim, recorri a Deus, né? Fiz um voto com Deus no altar. E funcionou? E funcionou, graças a Deus, né? O que aconteceu com o seu filho? Hoje meu filho, ele leva uma vida normal, está curado. Qual a idade dele hoje? Hoje ele está com 39 anos. 39 anos. E assim, Deus concedeu o casamento, né? Hoje ele casou, tem uma vida normal e foi separado das malhadas, foi separado para o altar, né? Hoje ele faz a obra de Deus, né? É um pastor. Um pastor, né? Deus o chamou, né? Para fazer a obra. Ele já pastor há quantos anos? Já tem bastante tempo, pastor. Mais ou menos. Mais de 10 anos? Sim. Mais de 10 anos. Mais de 10 legal. anos. Ele tem 10 anos de casado
E ele começou bem novo na obra, ele sempre foi muito dedicado ao grupo jovem, sempre gostou muito de estar presente, sempre se dedicou muito. Né? Ele chegou a fazer quantas cirurgias? Então, pastor, ele precisou fazer a primeira cirurgia no Hospital do Câncer, na C. Camargo, em São Paulo, para retirada do tumor. E foi necessário fazer uma segunda cirurgia por causa porque o crânio dele tiraram um pedaço do crânio, né? Então teve que fazer uma plástica, então ele teve que se submeter à segunda cirurgia. E até mesmo para a questão, nem tanto da estética, assim, mas como ele estava dizendo, mãe, é necessário fazer uma cirurgia, né? Porque as pessoas não entendiam, as pessoas ficavam se questionando, ficavam se perguntando, meu Deus, o que aconteceu com esse pastor e tudo. E muitas das vezes ficavam constrangidos de perguntar, mas realmente ele estava por conta da doença, né? Que tudo que aconteceu foi por motivo da doença. Mas graças a Deus foi necessário fazer a segunda cirurgia. Mas a senhora viu o mover de Deus, né? A ação de Deus. As duas vezes, com certeza, foi Deus, né? Porque o que era impossível para Deus, né? O que era impossível o que era impossível, né, se tornou possível, né, para Deus, porque tudo é possível aquele que crê. E é importante também a gente frisar isso sobre a questão da fé, porque a Bíblia fala sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pastor, eu sempre tive muita fé. E criei de fato, de verdade, que o milagre pudesse acontecer, tanto na primeira vez como na segunda, porque, pensa, uma cirurgia, novamente com um risco muito grande, foi aberto no mesmo local para fazer uma cirurgia plástica e tudo. Deus, foi a mão de Deus, né? Eu sempre falo que o meu filho, ele é uma prova viva de milagres, de poder, de superação, porque não é fácil, só sabe quem passa, né? Tem essa experiência com Deus, e tudo isso nos proporciona aprendizado, né? Experiência com Deus, intimidade com Deus. Nossa, é muito gratificante quando hoje eu também faço parte desse corpo de Cristo, agradeço muito a Deus pelo privilégio de salvar pessoas, de falar do meu testemunho, de falar o que Deus... Fala com propriedade, Eu né? falo com propriedade porque a gente, quando tem essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, a gente consegue passar para as pessoas vida. É realmente o que a gente passou, né? Então, é um testemunho vivo e, graças a Deus, através do testemunho, da nossa experiência com Deus, de tudo que a gente vivenciou ao longo desses anos, né, nos trouxe experiência e o importante, a gente consegue levar as pessoas à fé, né? Que Deus, tudo é possível aquele que crê, que Deus realmente, assim como Ele operou no passado, Ele opera nos dias de hoje, milagres, eles acontecem. Foi um milagre. E o que aconteceu na vida do meu filho? Desenganar, qual é o nome do seu filho? Meu filho é Ailson Douglas, desenganado pelos médicos, os médicos deram 6 meses de vida. Quer dizer, desenganado pelos médicos, não por Deus. Não por Deus. E nem pela senhora. Com certeza, é importante, né, a gente ter essa fé imbuída dentro da gente, que é a certeza, a convicção, que a gente não sabe como, mas o milagre ele vai acontecer. Não sabemos quando, mas o milagre vai acontecer. Hoje o seu filho faz a obra de Deus em São Paulo. Hoje ele está em São Paulo, né? Ele está em Barueri. Ele já está em São Paulo 8 anos. 8 anos, ganhando almas. Ganhando almas. Amém. Eu fui informado, parece que tem um vídeo dele. Ai, pastor, sério? Parece que tem um vídeo aí do Ailson. Ailson Douglas. Ailson, por favor, solta aí o vídeo do Ailson. Oi, mãe. Eu venho aqui através desse vídeo para poder agradecer a senhora por ter sido essa mulher guerreira, por ter sido essa mulher de fé, essa mulher de Deus, que inclusive no momento mais difícil, não da minha vida, mas da nossa vida, a senhora foi a pessoa que teve a coragem de ir até o altar, de entregar a minha vida na mão de Deus. Lembro muito bem dos momentos difíceis que passamos nas nossas viagens a tratamento. Fomos para Recife, depois para o Rio de Janeiro e, por fim, São Paulo. Teve vezes que eu acordei de madrugada e me recordo de ver a senhora até de joelho ali, chorando, orando por mim. Como a senhora mesmo já me falou, e eu sabia que entrava nos banheiros para eu não ver aquele momento difícil de dor que a senhora estava enfrentando. Mas por mais que foi um momento difícil de dor, a sua fé foi o suficiente, graças a Deus, para lutar, para orar, para interceder por mim. Então eu venho aqui através desse vídeo hoje para lhe agradecer, porque eu creio que não fosse esse esforço, essa dedicação espiritual de fé no altar, eu não estaria aqui hoje, aonde pela misericórdia de Deus estou fazendo a obra, inclusive no altar, ganhando almas hoje aqui no estado de São Paulo. Hoje, para a honra e glória de Deus também, tenho a minha esposa que está aqui comigo, servindo também, e nós dois temos só a agradecer. E oramos todos os dias para que Deus lhe abençoe e lhe conserve.
essa grande mãe, grande sogra e também essa grande mulher de Deus. Estamos com saudade. Deus lhe abençoe sempre. Amém. Ai, Muito pastor. forte, né, dona Otacília? É muito forte, de verdade. E assim, não tem como conter as lágrimas, porque a gente volta no tempo, né? E a gente sabe. Porque eu até falei que eu quero escrever um livro da nossa história, porque se percorreram aos dois anos e pouco. Então, assim, pastor, foi muito sofrimento, foi muita dor, foi muita angústia, foram noites mal dormidas, noites de sono, noites de choros, de lágrimas às escondidas, né? Como ele mesmo relatou, tem coisas que eu nem falava para ele que eu fazia, mas graças a Deus, assim, é só gratidão. Eu agradeço a Deus, né? Porque Deus ele me escolheu, né? Desde o ventre. Ele me escolheu e escolheu meu filho também, porque a gente demora a entender que tudo é um propósito de Deus. E hoje as suas lágrimas As são minhas de lágrimas, superação, de alegria. fé e superação, né? Só a senhora sabe a dor, né, dona Otacília? Mas venceu tudo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus, né? Pela vida dele hoje e pelo filho. Né? Quantos são as mães que queriam estar no meu lugar, não simplesmente pela dor, pelo que eu passei, mas quantos são as mães, pastor, que queriam colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o seu filho está na igreja, o seu filho está fazendo a obra de Deus, o seu filho está na presença de Deus. Quantos são as mães agora, neste momento, que não sabem o que é isso, que é ter paz, que estão com os filhos nas orgias, que podem até estar também com o filho desenganado, com o filho doente, eu não sei. Mas quantas são as mães que vivenciam isso, né? E eu louvo a Deus porque consigo dormir bem, tenho certeza que o meu filho, em paz, e tenho certeza que o meu filho está no melhor lugar, que é o altar de Deus, né? Eu queria até que a senhora olhasse para essa câmera aqui, dona Otacília, e falasse com essa mãe que está desesperada, está aflita, está agora talvez enfrentando também com o filho um quadro de doença, enfim, mais ou menos o que a senhora passou, talvez até pior. O que a senhora pode dizer a essa mãe? Então, o que eu posso dizer para essa mãe é que, de repente, ela está na mesma situação que eu, angustiada, sofrida, desesperada, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, que tem solução. De repente, o filho dela nem está desenganado como o meu esteve. De repente, o filho dela pode estar nos vícios, pode estar em outra situação. Eu não sei, senhora, o que você está passando, mas o que eu tenho para lhe passar é o que Deus me deu, que é a fé e superação. Graças a Deus, hoje, eu posso lhe passar o que eu vivenciei e eu posso lhe dizer com toda certeza, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível quando a gente coloca toda a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca toda a nossa força em Deus, que a vitória vem. E o que aconteceu na minha vida, hoje meu filho está bem, está curado, hoje faz a obra de Deus. Eu lembro de um versículo, pastor, que a tristeza ela pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E é importante a gente confiar em Deus, acreditar e se lançar, que Deus ele vai trazer a resposta. Creia, confie, que Deus ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Tá aí. Hoje a dona Otacília feliz, superou, né? O filho fazendo a obra de Deus, o Ailson, em São Paulo. E fica então esse recado para você. Tem jeito, tem saída, tem solução. Mãe, não se desespere. Esposa, pai, filho, há um Deus. Se não houvesse um Deus, não estaríamos aqui. Não é utopia, não é imaginação humana. Você pode parar de sofrer. Você pode parar de sofrer. Nós vamos orar agora. Vou orar aqui juntamente com a dona Otacília. Vamos pedir a Deus por todos vocês. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante desse belíssimo testemunho de fé, de superação da dona Otacília, que recorreu a um voto e colocou o filho no altar. Então o Senhor foi encaminhando, o Senhor tomou a frente e hoje o filho serve a Deus. É o filho do voto. Meu Deus, então nós oramos aqui agora, Pai, em favor desta mãe, em favor desse pai, em favor de todos os que sofrem, onde quer que esteja chegando, meu Pai, essa transmissão, talvez no hospital, talvez numa casa de recuperação, num presídio, em uma mansão, em um casebre, não importa.
Nós oramos por todos, Pai, e pedimos a tua bênção, a cura para o enfermo, a libertação do oprimido, a prosperidade para os miseráveis. Meu Deus, e que assim como o Senhor foi com Jacó, o Senhor foi com a dona Otacília e é com todos aqueles que recorrem a ti através do voto. Em o nome do Senhor Jesus, e se você crê, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Dona Otacília, muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigada, Fico pastor. feliz com a sua fé, com a sua superação e vamos permanecer até o fim. Sim, Senhor. Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigado, pastor. Amém. E você que ficou conosco até agora, que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Você pode procurar uma Universal próxima à sua casa, tá bom? Procure. Perto da sua casa tem um templo da Universal. Se você quiser estar conosco, nós estamos aqui em Belém. Nosso templo maior fica na BR-316, no quilômetro 1, número 318. Esse belíssimo templo, onde atendemos as pessoas, inclusive aos domingos. Nós temos a grande concentração de fé, milagres e salvação. Você pode participar 7 horas da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã. Temos amplos estacionamentos para que você coloque o seu automóvel, creche para as crianças, enfim, é um templo todo climatizado e você será muito bem-vindo aqui no nosso templo em Belém do Pará, tá bom? BR-316, quilômetro 1, número 318, no entroncamento. Que Deus te abençoe e pare de sofrer.